essa conexão que eles tentam o tempo todo fazer, porque é o que eu estava falando na live do Noite, né? Ou de Noites com Lindsay. Eu estava falando justamente isso. A gente tem que entender a cronologia para onde a coisa vai. Não adianta a gente olhar o fato e falar assim: eles estão atacando o STF. Tá, por quê? Qual é o interesse de enfraquecer o STF? Então, a gente precisa entender, enfraquecer a instituição STF, que faz parte do governo Lula, e que nós sabemos que essa instituição que acabou por condenar os núcleos golpistas da tentativa de golpe de Estado e da abolição violenta do Estado Democrático de Direito e que, inclusive, o líder deles, o líder da extrema-direita, está preso. Então, qual é a tentativa? A tentativa é de desmoralizar o STF para tornar o processo do Bolsonaro um processo político. Dizer que tudo aquilo foi feito de um jogo de interesses para que o Bolsonaro fosse preso, para que o Lula se elegesse. Só que o que acontece? Por que eles sabem fazer tão bem isso? Porque foi assim que eles prenderam o Lula, né? Então é isso que a gente tem que ficar esperto. Porque a gente entrou num campo agora muito perigoso. Tem algumas coisas, sabe, o Géser, que eu acho importante a gente alertar. 3 coisas aqui que estão me vindo na cabeça agora. Primeira, Andrei Rodrigues entregou o relatório ao Edson Fachin pedindo a suspeição do Dias Toffoli. Quem entregou o relatório foi o diretor-geral da Polícia Federal. Isso é um ponto que tem que ser considerado, tá? Porque até então a gente fala, não, porque a Polícia Federal ela é autônoma, a Polícia Federal ela vai e faz, e não sei o quê, e por que pai, por que... Tá. O que o Andrei... Por quê? Onde ele queria chegar com isso? Esse é um ponto. Outro ponto também que a gente tem que ficar atento, o que aconteceu hoje das quebras do sigilo da esposa do Alexandre de Moraes e de um filho de um dos ministros. Porque a que servem essas pessoas? São agentes da Polícia Federal, da Receita Federal. E detalhe muito importante, que é o que eu estava conversando com o pessoal também no Noite. São pessoas que estão no cargo desde os anos 80, desde os anos 90. Eu tirei. E o Alexandre de Moraes pediu a quebra de sigilo dessas pessoas. Gente, são pessoas que ganham de 11 a 38 mil reais por mês. Ok. Porque tem um auditor geral lá que ganha mais, que é esse que ganha 38. Para esses caras terem entrado nas contas e nos impostos de renda, dos impostos de renda lá do filho do ministro, de um dos ministros, vocês concordam comigo que tem algum interesse nisso? E algum interesse financeiro. Foram 4 pessoas que não fizeram isso de graça. Então, com essa imposição da quebra de sigilo que o Alexandre de Moraes fez, com certeza a gente vai saber de onde veio o tiro. E aí eu falo para vocês, entendem que esse golpe, ele é um golpe continuado, que é o que a gente faz aqui toda semana, né? Então, eu fiz essa linha da semana passada, de tudo que aconteceu, desse caso master, da sexta-feira, a saída do Toffoli e tudo mais, essa entrega do relatório do Andrei, tá? Que foi uma coisa bastante esquisita. E assim, eu acho que ainda tem um terceiro ponto, que é a geração Z. Essa geração Z
que são esses grupos, que, enfim, são jovens aí, não tão jovens, que eles não têm um projeto também de governo e de mudança. O projeto deles também é a destruição. E já deu para perceber que eles estão indo para tudo ou nada. Que eles não estão nem aí de colocar uma bomba no aeroporto, que eles não estão nem aí de fazer um plano de ataque às autoridades. Eles não medem consequências, pelo simples fato da imposição do caos. Já tem influenciador sendo ameaçado pela geração Z. Então, a gente precisa... o CEP é o Centro de Propaganda de Vazamento, para o bem e para o mal, basta pagar. Exatamente. Então, muito perigoso o que está acontecendo. A gente está falando aí de dados de um diretor da Polícia Federal que pediu a suspeição de um ministro com base num relatório que ninguém pediu. A gente teve uma operação de quebra de sigilo da esposa de um ministro do STF, de um filho de um dos ministros, também sem ninguém ter pedido. Então, se isso não é um ataque, eu não sei o que é. Se isso não é um ataque à democracia, se isso não é um ataque ao STF, se isso não é uma tentativa de dar munição para a mídia lavajatista, de enfraquecer o STF, e também, mais uma vez, detonar com a popularidade do presidente Lula, Géser, eu não sei o que é. Ô, Lindy, eu quero te fazer uma pergunta dentro do tema, que é a seguinte. Você, como advogada, acompanhando tudo que está acontecendo, ataque ao STF, algumas condutas que talvez a gente possa debater aqui, se estariam dentro do campo da ética ou não, que tem acontecido no STF. Você acha que, entre nós progressistas agora, o STF às vezes deixa o rabo, assim, essa expressão de ele poderia evitar algumas coisas? Como é que você vê? Eu sei que você é advogado, eu não sei se você pode comentar isso, mas se tu puder, não tem problema, né? Se tu puder, eu queria te perguntar isso. Assim, nós aqui somos um público progressista. Você, como uma advogada, né? Você acha que o STF deveria ter outras condutas e talvez não esteja fazendo assim? Bom, vamos lá. Aqui o Bet da quebrada, né? A maioria que xinga o STF nem sabe o que é nepotismo, exatamente. Esse povo acha que a extrema-direita, primeiro de tudo que a gente tem que entender, a extrema-direita, ela nos faz com que todas as pessoas ali que não tenham uma noção, que são, sei lá, indigentes intelectuais, ou até pessoas que são mau caráteres mesmo, acreditar de que liberdade de expressão é liberdade para cometer crimes. Essa é uma coisa que eu sempre falei com o Géser em programa. Tá? Por isso que essa questão do nepotismo eles têm que entender que cadeia é cadeia. Para eles e para todo mundo é assim. Se eles um dia foram andar de cima, é problema deles. Se eles acharam que iam ficar impunes por uma tentativa de derrubar da democracia, não ficaram. E eles estão tendo a maior mamata do mundo. Porque a cadeia, lá onde está o Bolsonaro, na Papudinha, virou um QG político. Todo mundo vai visitar o Bolsonaro para ver articulação política e tudo mais. Agora, se isso é um nepotismo do Alexandre de Moraes, gente, vocês acham que se o Alexandre de Moraes não quisesse prender o Ramagem, ele já não tinha prendido? Eu fico pensando nisso. Você acha que ele já não tinha encontrado Alexandre de Ramagem, ou Alexandre Ramagem lá nos Estados Unidos?
Então, eu acho o seguinte, o Alexandre, ele segue o rito. Ele sabe, vai deixando as etapas acontecerem, vai autorizando ou não autorizando as coisas conforme elas aparecem. Isso está longe de ser uma perseguição. Agora, você me perguntou, eu como advogada, com relação às posições do STF. Vamos lá, que essa é polêmica. Isso. Vamos lá. Eu, Lindiane, achei no começo, antes da nota que o Toffoli soltou sobre o processo do caso Master, teve algumas nuances ali, algumas decisões dele que não faziam sentido para mim. Tá? Primeiro, uma acareação antes da defesa se manifestar no processo. Isso para mim não fazia muito sentido. Uma acareação preliminar. Uma acareação preliminar com oitiva no STF. Outra coisa também. Segundo ponto, a imposição do sigilo. Terceiro ponto, quando as provas da segunda diligência na casa do Vorcário, dos parentes, do pai, da irmã e do cunhado, as provas teriam que ficar na custódia do STF, depois iriam ficar na custódia da PGR, depois foram para a PF, mas com peritos nomeados pelo Toffoli. Isso depois ficou parecendo um zelo dele com relação a essas provas. Ele não queria que essas provas fossem vazadas. Só que a questão uma prova que vem de um celular de um cara desse, você precisa o quanto antes extrair essa prova. Porque senão uma pessoa dessa entra na nuvem do telefone, do armazenamento do telefone e retira as informações, manipula as informações. Então, foi ali uma jogada muito perigosa do Toffoli nesse sentido. Mas eu vou mais longe no caso do Toffoli, que é, na verdade, o primeiro tema. Eu nem sei se a gente já teve o primeiro tema, a gente já está no segundo ponto do placar. A gente saiu do Lula, do começo, e foi para o STF, mas nós podemos voltar depois. Eu acho que vale a pena tu terminar o raciocínio. Tá. Né? Só para qualquer coisa eu já tinha colocado o placar aqui. Então eu acho interessante a gente entender o seguinte. O Toffoli tinha a sociedade em família, que é permitida pela Lei Orgânica da Magistratura, que eu já falei que é uma legislação que já existe para gerenciar esses ministros, com analogia aos outros magistrados e outros juízes do país. Ok, é igual para todo mundo. Então, ele poderia ser sócio da empresa, mas ele não pode ser sócio administrador. Ok, os outros parentes dele eram sócios administradores. Uma parte da cota eles venderam em 2021 e a outra parte da cota do Toffoli foi vendida, da família, na verdade, né? Foi vendida em 2024 para o Fundo Arley, que tinha ligação com a REAG, que emitia um dos fundos podres lá e fazia todo o esquemão com o Banco Master. A REAG, que também está envolvida na Operação Carbono Oculto, que é fintech. Ok. Só para a gente ficar todo mundo na mesma página. Por que a gente retoma a história do resort? Porque ele falou que esse resort, ele realmente era sócio, ele tinha esse resort. Mas que ele não tinha... ele não sabia, quando ele vendeu para esse fundo, que esse fundo era do Daniel Vorcário, do Master. E eu realmente acredito que ele não soubesse que esse fundo era dele. Eu realmente acredito. Agora, diante de tudo aquilo que ele falou, que ele não sabia que o fundo era dele e tal, eu acho que isso não é a questão que conecta ele ao caso Master.
Eu não acredito que conecte de uma forma que o impeça de julgar. O problema é que o negócio midiático virou um grande monstrão e ele percebeu que ele estava prejudicando a institucionalidade do STF. E ele mesmo entendeu que era melhor naquele momento. Que seria certo redistribuir a ação. Eu vou lembrar aqui que os únicos ministros que votaram a favor da suspeição do Toffoli, ou seja, os ministros que se manifestaram por conta daquela conversa vazada pela Poder 360, que é importante a gente falar também dessa conversa, que essa conversa também foi vazada para prejudicar os ministros, tá? Eu tinha esquecido de falar dela, eu falei no programa e não falei aqui. Essa conversa fala dos votos. O Fachin e a Carmen Lúcia votariam pela suspeição dele. Os outros ministros todos falaram que naquelas folhas não tinha nada demais. 200 folhas, acho, de conversa. Entre o Daniel Vorcaro e o Toffoli, inclusive, tinha 6 minutos ali no total de conversa entre eles dois. Agora, uma coisa importante a gente mencionar. O que conecta o Toffoli a decisões que realmente podem ter tido impacto para alguma empresa e alguma coisa, foi essa aqui, que eu vou colocar na tela. Vamos lá. Meu nariz está uma merda hoje, mas vamos assim. Nossa senhora, tá horrível. Esse aqui é o genro Abravanel, o ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria. Ele tentou reaproximar o empresário mineiro Daniel Vorcaro e o ministro Dias Toffoli antes das investigações do Master chegar ao Supremo. Depois de ter comprado a participação do Toffoli e do Tayaya por meio de fundos, Vorcaro se distanciou de Dias Toffoli. A relação entre os dois até então era descrita como próxima, tá? Então é isso. O Fábio Faria se dispôs a fazer essa ponte, por quê? O Toffoli estava... Oi? Só a página que está no ar não é... Oh, meu Deus. Ai, que louca. É isso. Ai, que louca. Aqui, ó. Esse aqui é o Fábio Faria. Tá? Ai, que louca, gente. Meu Deus. Bom, isso aí já se chama cansaço. Fábio Faria se dispôs a fazer a ponte, então aqui teve uma conversa, ó. Quem foi esse cara que falou que o Toffoli mudou? Fábio Faria. Mensagem de Fábio Faria com Daniel Vorcaro do Master. Amigo íntimo de Vorcaro, Fábio Faria aparece inúmeras vezes em conversas resgatadas pela Polícia Federal no celular do dono do Master. Eles tinham negócios em comum e o ministro das Comunicações funcionava como uma espécie de elo entre o Daniel Vorcaro e o meio político. Em uma das mensagens encontradas pela PF, que estão ali nas 200 páginas, Vorcaro informa a Fábio de Faria que Toffoli poderia mudar o voto em um julgamento, envolvendo ações indenizatórias do controle estatal de preços no setor sucro-alcooleiro, ou seja, de cana, né? Nas décadas de 80 e 90. O caso refere-se à usina Alcídia, em Teodoro Sampaio, no interior de São Paulo. Então, vamos lá. Fábio pergunta a Vorcaro quem lhe passou a informação de que Toffoli votaria contra a usina. O banqueiro cita o advogado Carlos Vieira Filho, especialista nesse tipo de causa. Ele é filho do ex-presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes. Essa conversa foi em 13 de setembro de 2024. Então, pouco antes, em 26 de agosto, Gilmar Mendes apresentou um destaque para tirar o caso do plenário virtual. O julgamento começou presencial, dias após a conversa entre Vorcaro e Fábio Faria, e o ministro Nunes Marques também pediu vista para analisar o tema. E ele devolveu o processo pouco depois, e a segunda turma concluiu o julgamento em outubro de 2024. Faria, por ser amigo de Toffoli, por seu escritório, negociar esse tipo de ativo dessas usinas que envolvem bilhões de reais, falou: se votar contra a usina era a mesma intenção do Toffoli, ele mudou de posição.
foi o que aconteceu. O julgamento terminou com os votos de Edson Fachin, Cássio Nunes Marques e Toffoli a favor da usina. E ele disse que votaria contra. Tá? Então, essa é a merda que foi dita aqui nesses prints. Então, o Toffoli mudou o voto dele. Entendeu? Isso parece que ficou aí nas entrelinhas. O resultado rendeu a essa usina 1 bilhão e 500 milhões a serem pagos pela União, considerando valores atualizados. O Vorcano não tem papel nessas usinas. Aqui, a desconfiança sobre o posicionamento de Toffoli baseava-se no fato do ministro, 8 meses antes, ter votado contra os interesses de uma empresa do mesmo ramo que a Raízen, tá? Energia, em um processo idêntico. Nesse último caso, Toffoli entendeu que a Raízen, hoje controlada pelo banqueiro André Esteves, não tinha direito à indenização. E nesse caso, ele votou a favor, entendeu? Entre a discussão de um caso e outro, a segunda turma não tratou do tema. Ou seja, Toffoli voltou de um jeito em um caso, de forma diferente em outro, idêntico. Ambos os casos já tinham tramitado pelas instâncias inferiores, ou seja, eles já estavam na última instância. E aqui, eles falam que a reunião do Supremo, que vazou no Poder 360, tratou sobre esse caso da usina, tá? E essa é a questão. Aqui o encontro resultou na saída de Toffoli da relatoria do caso Master. O ministro foi cobrado a explicar as mensagens que envolvem seu nome no tema e que foram consideradas como suspeita de tráfico de influência pela Polícia Federal. Tá? Então, gente, a questão do Toffoli, do rabo preso dele, é por causa dessa história da usina, na realidade. Tá? E é uma coisa importante da gente falar, porque, gente, é o Mentirópolis, né? Mas, assim, o Bete da Quebrada falando aqui, mas tem uma conversa deles ali. Então, a gente precisa tentar entender se foi isso mesmo. Eu acho o seguinte, tá? Se isso realmente veio à mesa, o Toffoli falou assim, tá bom, gente, eu saio do caso. Vamos deixar para lá. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!